Alô, saudações, bem-vindos a mais um vídeo de matemática, bem-vindos ao meu canal do YouTube, aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo, resolvo a questão 474 do livro Análise Matemática do Demi Davids, questão relacionada à derivada de função trigonométrica. Tem-se a função de y igual a 1 sobre 15 cosseno ao cúbico de x, entre parênteses 3 cosseno ao quadrado de x menos 5. Pretende saber a derivada da função. Necessariamente tendo o cosseno de um determinado argumento, de modo a achar a derivada, será necessariamente igual a menos a derivada do argumento do cosseno vezes seno ao argumento do cosseno. Necessariamente tendo o cosseno elevado a um determinado valor numérico, significa será igual à regra da derivação de potência, terá necessariamente igual ao expoente vezes cosseno do determinado argumento elevado a seu expoente em causa, então menos 1 vezes a derivada do cosseno, necessariamente. Bom, para si que não está inscrito ao canal, convido com que se subscreva ao canal, partilhe, deixe seu like e assista o vídeo até o final. A mão esquerda segura o telemóvel, a mão direita a caneta e contém o papel com a respectiva questão para a resolução. Vamos ao essencial. Tentando aqui ilustrar o problema em causa. Temos aqui a função de y igual a 1 sobre 15 cosseno ao cúbico de x, entre parênteses 3 cosseno ao quadrado de x menos 5. Pretende saber a derivada da função de y. Vamos deixar a derivada da função de y. Então, 1 sobre 15 cosseno ao cúbico de x, 3 cosseno ao quadrado de x menos 5, necessariamente. De modo a achar aqui a derivada, posso simplificar aqui colocando em evidência 1 sobre 15, porque 1 sobre 15 é uma constante e a derivada de uma constante é 0. Simplificando, neste caso, quer seja a regra de derivação fracionária ou regra de derivação de uma potência. Então, seria o mesmo. Tem-se uma constante, simplificadamente, colocando em evidência, melhor. Então, teria aqui, isto seria igual a 1 sobre 15. Então, cosseno ao cúbico de x, 3 cosseno ao quadrado de x menos 5. É o mesmo. Bom, antes de prossigo, importa-me convidar a si que está vendo o vídeo com que subscreva-se ao canal, deixe ficar seu like e partilhe. Eu recomendo com que revisite a lista de reprodução ou playlist dos vídeos do canal. Então, de modo a achar a derivada da função de y, aplicarei aqui a regra de derivação do produto. Então, terei aqui 1 sobre 15. Então, cosseno ao cúbico de x, derivada. 3 cosseno ao quadrado de x menos 5. Mais cosseno ao cúbico de x, vezes 3 cosseno ao quadrado de x menos 5. Derivada, necessariamente. Então, terei derivada igual a 1 sobre 15. Agora, derivada de cosseno ao cubo. Derivada de cosseno ao cubo. Derivada de cosseno ao cubo. Se eu tenho cosseno ao cubo de x, a sua derivada será 3 cosseno ao 3 menos 1, portanto x, vezes a derivada de cosseno de x, necessariamente, que é a base. Então, derivada de cosseno de x é igual a menos argumento de cosseno vezes o seno do argumento de cosseno. Então, será igual a menos 1 seno de x, que é menos seno de x, necessariamente. Então, terei cosseno ao cúbico de x, derivada igual a 3 cosseno ao quadrado de x vezes menos seno de x. Então, seno igual a menos 3 cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Então, substituo, terei menos 3 cosseno ao quadrado de x vezes seno de x, 3 cosseno ao quadrado de x menos 5, mais cosseno ao cúbico de x, cosseno ao cúbico de x. Então, a derivada de 3
cosseno ao quadrado de x menos 5. Isso é mesmo que eu dizer 3 cosseno ao quadrado de x, isso derivada, menos 5 derivada. Então será 3 vezes 2 cosseno ao quadrado menos 1, de 2 menos 1. Então de x vezes cosseno de x, derivada. Então aqui é a base. Então menos 0, que é derivada de 5, menos 5, que é constante. Derivada de constante de 0. Então 6 cosseno ao quadrado, de cosseno de x vezes menos seno de x. Então isso será igual a menos 6 cosseno de x vezes seno de x, necessariamente. Então, substituo, terei aqui a menos 6 cosseno de x vezes seno de x. Então, derivada igual a 1 sobre 15. Probabilidade distributiva ao que tem dentro de parênteses, então terei aqui menos 3 vezes 9, vezes 3 dá menos 9. Cosseno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado, cosseno ao quarta de x. Então, menos 5 vezes menos 3, mais 15. Então, cosseno ao quadrado de x, seno de x. Então, para este caso, cosseno ao cúbico vezes menos 6, então, menos 6 cosseno de x, então, cosseno à quarta de x, menos 6 cosseno à quarta de x, então, vezes seno de x. Então, derivada será igual a 1 sobre 15. Tenho cosseno à quarta aqui, elevado à quarta de seno de x, inclusive para esse caso também. Então, menos 9, menos 6 dá menos 15. Então, menos 15 cosseno à quarta de x, seno de x, mais 15 cosseno ao quadrado de x, seno de x, necessariamente. Então, poderei multiplicar essa probabilidade distributiva. Terei menos 15 cosseno ao quarta de x, seno de x, sobre 15. Então, mais 15 cosseno ao quadrado de x, seno de x, sobre 15. Necessariamente, tenho aqui em comum 15, numerador e denominador, simplifico, 15 e 15 resta menos, necessariamente. Resta no final o menos 1. Então, terei aqui derivada igual a menos cosseno ao quarta de x, seno de x, mais cosseno ao quadrado de x, seno de x. Então, tenho em comum aqui cosseno ao quadrado, tenho quarta aqui, posso decompor, teria cosseno ao quadrado. Então, e seno de x colocarei em evidência. Então, terei cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Então, menos cosseno ao quadrado de x mais 1. Isto é o mesmo que eu disser cosseno ao quadrado de x, seno de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Agora, reparo para a expressão fundamental trigonométrica, de modo a substituir aqui. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, cosseno, ou seja, seno ao quadrado de x será igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, substituo necessariamente. Então, terei derivada igual a cosseno ao quadrado de x, seno de x, vezes seno ao quadrado de x. Então, terei derivada igual a cosseno ao quadrado de x, seno de x vezes seno ao quadrado de x, dá seno ao cúbico de x, necessariamente. O que significa que a derivada da função em causa, o que significa que a derivada da função em causa, a função de y igual a 1 sobre 15 cosseno ao cúbico de x, 3 cosseno ao quadrado de x menos 5, tem igual a cosseno ao quadrado de x, seno ao cúbico de x. Porém, posso determinar de outra maneira, como? Então, tendo a função de y igual a 1 sobre 15 cosseno ao cúbico de x, 3 cosseno ao quadrado de x menos 5. Então, não deixar a derivada da função
E antes de derivar, tem cosseno a cúbico, tem cosseno, tem cosseno, então mesmo função trigonométrica. Então multiplicar o que está dentro para isso, teria 3 cosseno ao quadrado vezes cosseno ao cúbico. Então aqui cosseno à quinta, 3 cosseno à quinta. Então necessariamente de x, então sobre 15, então menos 5 cosseno ao cúbico de x sobre 15. Agora simplifico 3 por 15, então terei aqui 5 por 15 terei 3. Então terei necessariamente cosseno a quinta, de 1 sobre 5, menos necessariamente 1 sobre 3, cosseno ao cúbico de x. Então, derivando isso, terei 5 cosseno a quarta de x, então sobre 5, então essa derivada da base, então menos 1 sobre 3 vezes 3 cosseno ao quadrado de x vezes derivada do cosseno de x. Essa é a derivação de potência, necessariamente. Então terei a derivada igual a, tem isso aqui como 3, simplifico 5. Então terei cosseno à quarta de x, então menos seno de x, que é a derivada do cosseno. Então mais cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Pois derivação de cosseno é menos seno, então terei aqui menos mais, terei nesse caso. Então derivada é igual a, posso colocar aqui em evidência, terei cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Então depois 1 menos cosseno, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mesma situação anterior. Agora, neste caso, usarei a expressão trigonométrica fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Então, como é o mesmo critério que anterior, posso desenvolver usando de outra maneira, que é substituir cosseno aqui ao quadrado de x. Então, terei cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então, substituo neste caso aqui. Então, terei 1 menos seno ao quadrado de x, então vezes seno de x, vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x, necessariamente. Então darei 1 menos seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x. Então derivada igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x, então vezes x, seno de x. Necessariamente. Então terei derivada igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, menos seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x, vezes cosseno ao quadrado de x, necessariamente, vezes seno de x. Então, derivada será aqui seno ao quadrado, também seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, de modo a substituir aqui seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então substituirei aqui por seno. Então seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x. Então simétrico. Então terei derivada igual a seno ao cubo de x vezes cosseno ao quadrado de x. E termino por aqui. Necessariamente. Como consegue se ver, é mesmo o resultado.
Deixando ficar a ilustração, parecia que tinha ficado para trás. Bem-vindo ao meu canal no YouTube. Bom, antes que esqueça, deixe ficar seu like, subscreva o seu canal e partilha. É tudo, até o próximo vídeo.